Meus amigos, Captur na área, dia do juízo final do Captur. Vamos pegar a estrada e vamos conversar um pouquinho sobre ele, sobre consumo, suspensão, iluminação, espaço interno, como é que é a minha ideia aqui sobre o carro, qual que é a visão que eu tive sobre ele, o que que eu estou imaginando realmente sobre esse carro, e vamos para o dia do juízo final. Vamos então ao juízo final do Captur. Bom, Captur foi um bom companheiro de jornada. Estamos nos aproximando da barreira de 36.500 quilômetros. Aqui no painel, 36.497 quilômetros. Rodamos bastante com ele em pouquíssimo tempo, então alcançou a barreira dos 1.000 quilômetros, que é o mínimo para o nosso teste bem rápido. E eu vou fazer algumas considerações, primeiro os pontos positivos do carro e depois partimos para os pontos negativos do carro, mas só pincelando porque já fizemos bastante consideração sobre tudo isso nos vídeos anteriores. Bom, iluminação, faltou um LED nessa versão topo de linha, faltou realmente um farol com LED com alcance maior, como vocês viram nos vídeos anteriores. Motor é um 2.0 antigo, se demonstrou aqui não muito beberrão durante o teste, porém acoplado a essa transmissão de 4 marchas aqui, a L4 antiga, realmente não dão agilidade para o modelo, pelo menos não em circuito urbano. Circuito rodoviário, pisando tudo que dá, como diz o outro, ele anda bem, não consome muito mais, porque o motor 2.0 é forte, mas o barulho invade aqui todo o habitáculo e foi acima da média dos carros que rodamos aqui, até acima da média do Argo 1.0, que é um carro que tem um câmbio de 5 marchas bem curto e a 120 km por hora. Eu creio que esse carro faz um pouco mais de barulho que o Argo ainda. Bom, sobre a questão de qualidade de construção dos plásticos aqui empregados, o plástico é bonito, né? Não parece o plástico dos carros da Renault, mas tudo aqui faz um barulhinho ou outro, e isso é realmente muito ruim, né? Então eu percebi que quando eu vou entrar na garagem, assim, as portas dão uma rangida, o porta-mala também dá uma rangida, existe um pouquinho de barulho na suspensão, mas aí seria em relação ao uso do carro, precisaria avaliar tudo isso, mas existem uns ruídos provenientes da suspensão, mas o carro falta também, bom, vamos manter ainda nas questões negativas, né? Ainda falta tecnologia, então a multimídia é ultrapassada, o painel é realmente ultrapassado, o computador de bordo, apesar de ser completinho, ali em cima ele é bem simples, né? É de uma visibilidade bem simples, de uma operação também sem muito requinte. Falta retrovisor fotocrômico, faltam assistentes aqui de permanência em faixa pelo valor do carro, falta bastante coisa realmente. E falta um refinamento acústico também no carro. Eu creio que seja não por causa do motor em si, nem falta de acabamento acústico, mas por conta do motor do câmbio AL4, que deixa o giro sempre numa rotação já elevada, mesmo em baixas velocidades, apesar do câmbio ser bem longo. Realmente, principalmente a primeira, segunda e terceiras marchas. Primeira e segunda marchas, na verdade. A partir da terceira e quarta, ele começa a ficar mais curto, estranhamente, né? Pra você ter ideia, a primeira ela atinge 60 km por hora, a segunda ela chega próximo de 120, e a terceira, acho que 150, ele já está no limite da velocidade. Eu falei nos vídeos anteriores que era realmente... que ela atingia a velocidade final, mas não atinge. Eu fiz o teste, realmente ela é mais curta do que as outras marchas, tem um campo menor de atuação, vamos dizer assim, do que as outras marchas, e a quarta marcha acaba também deixando o giro do motor um pouco elevado, como vocês viram no vídeo anterior. Os bancos são confortáveis, mas o espaço interno, pelo tamanho externo do carro, não é tão bom, então fica devendo realmente em espaço interno aqui, especialmente entre as pernas. O porta-mala é enorme, o espaço dianteiro também é grande, mas entre as pernas fica devendo realmente em espaço. Bom, o carro é bom, ele é muito bom, mas peca realmente no câmbio, peca no isolamento acústico, ele peca na ausência de mimos aqui, numa defasagem tecnológica em relação aos rivais, mas o carro é muito bonito, ele é gostoso de dirigir na maioria das vezes. Então, apesar de ter o câmbio L4 aqui rodando assim em pisos que não tenham muitos aclives e declives em baixa velocidade, né, porque aí exige que o câmbio troque marcha e tal, ele se embanana um pouco no câmbio L4, que já é conhecido, mas se você andar assim como eu estou andando aqui, você não vai sentir muitos problemas aqui, né? Mas andando na cidade, naquele sobe e desce de São Paulo ali, acaba tendo um funcionamento realmente bem irregular, né?
mas o carro agradou todas as pessoas que passaram a dirigir aqui, todas as pessoas que dirigiram ele. Então, mulheres e homens gostaram de dirigir o carro, falaram, poxa, o carro é gostoso de dirigir, é estável pra caramba, e ele é realmente muito estável em curvas, ele surpreende, ele é tão estável quanto o Kicks nas curvas. Eu achei ele bem assim, ele aponta muito bem para a curva. Bom, a Peugeot e Citroën sempre foram muito boas de estabilidade, a Renault não tinha um conhecimento tão grande sobre isso, mas no Captur aqui tem um bom acerto de estabilidade, então você aponta na curva, você pode puxar o carro na curva realmente, que ele fica pregado, e quando ele ameaçou sair, logo o controle de tração entrou em ação sem permitir muita coisa, então ele freia o carro também rapidamente, evitando que ele primeiro distracione ou perca estabilidade para depois entrar em ação, né? Alguns são mais permissivos, aqui eu achei ele pouco permissivo, segundo a minha humilde opinião, a minha opinião de leigo, né? Mas eu achei ele realmente pouco permissivo aqui, o controle de tração, justamente que é um carro alto, de proposta familiar, tem que ser assim realmente. Mas o carro surpreendeu a todo mundo de uma forma geral, todos esperavam menos dele, e aí talvez quando eu falei o valor do carro, né, um carro desse novo, ele vale mais de 100 mil reais, quando você fala o valor do carro, aí as pessoas acabam olhando com o olho torto, bom, então até que não é tão bom assim, né, porque o carro é realmente bom, mas não vale o que custa. Então eu não recomendaria o Captur nessa versão 2.0 automática com câmbio AL4, justamente porque é uma afronta. A Renault fez uma afronta de colocar esse câmbio ainda num carro tão moderno esteticamente como esse, apesar de defasado tecnologicamente aqui por dentro, né? Mas eu não recomendaria esse modelo. Eu preciso testar a versão 1.6 com câmbio CVT, uma colega tem, talvez ela me empreste, mas não para rodar tudo isso, já que a gente já tem a impressão de linhas gerais do carro com uma quilometragem já avançada. Então, se eu conseguir um Captur 1.6, eu vou fazer um teste rápido com ele, só para ver realmente a relação do câmbio CVT com o motor 1.6, para ver se roda melhor que esse, se é mais suave. Bom, provavelmente mas vamos ver se o motor 1.6 é suficiente para o carro, né? Então, nessa versão eu não recomendo a compra, justamente pela defasagem tecnológica. Porém, se você tiver na iminência de comprar, tem um inscrito que falou, estou comprando esse carro, é um carro bom, talvez usado ele tem uma relação melhor custo-benefício, mas como novo realmente não vale a pena, porque existem outras opções melhores no mercado investindo um pouquinho a mais, talvez até o T-Cross realmente, porque a questão apesar do o T-Cross na versão 200, né? Não na versão 250, que aí já seria muito mais caro, mas o T-Cross na versão 200 realmente seria uma proposta um pouco melhor, justamente porque apesar de faltar porta-malas lá, sobra espaço interno. Então, em relação ao espaço interno, lá no T-Cross é melhor do que no Captur, acreditem. Apesar do Captur ter um porte muito maior, a aparência de ter um porte muito maior por fora, mas ali no T-Cross existe um entre-eixos bem grande também, que favorece bastante o espaço entre as pernas, especialmente. Apesar de que, se você não tiver uma família muito grande, aqui no Captur as pessoas vão mais confortáveis no banco de trás. Então o banco é um pouco mais reclinado, dá uma sensação de conforto maior andar atrás no Captur do que andar realmente no T-Cross em viagens longas, né? Até porque o banco do T-Cross também é muito bom, mas é numa posição um pouco mais reta aqui para os passageiros, que eu também comentei nos vídeos anteriores, do que no Captur, né? Então o carro realmente surpreendeu, mesmo com o câmbio L4, mesmo com o motor 2.0, ele surpreendeu favoravelmente. Tem grandes deslizes aqui em relação ao acabamento, em relação não ao acabamento empregado em si, mas a qualidade dos encaixes aqui no carro deixou um pouco a desejar. Tem uns barulhinhos aqui na carroceria que permearam o nosso teste inteiro, mas o carro realmente surpreendeu favoravelmente, porque achávamos que era pior. Essa é a verdade. Então, quando você anda no carro, parece realmente que ele não é um Renault, não lembra que em nada o Sandero, o Logan, não lembra também de jeito nenhum o Duster. Ele é um carro bem exclusivo assim, dentro da linha dele, mas a direção também é bem diferente. Ele parece ser um carro futurista quando você está dirigindo. Talvez se tivesse aquele para-brisa Zenith que tem no Citroën também, aqui ficaria bem bacana. Nesse carro, um teto solar também grande, mas aí o preço se elevaria demais. Eu não sei qual que é o futuro desse carro na Renault. Realmente é bom eu dar uma pesquisada e falar. Então,
pessoal, encerrando aqui o vídeo do juízo final, o carro está aprovado, né? Aprovado com nota 7 também. Então, por que nota 7? Porque ele vai bem, o carro, mas o câmbio L4 realmente e o motor 2.0 e uma falta de tecnologia aqui empregada acabam detonando toda a emoção ou o prazer de dirigir que esse carro poderia oferecer para quem comprasse ele. Então tá aprovado com nota 7, com essas ressalvas grandes aí, então vale a pena, só recomendaria se fosse no mercado de usados com uma grande depreciação, porque ele é um carro confortável, uma suspensão realmente muito boa, mas essa é a realidade desse modelo e vamos adiante. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar os testes. Esse foi o teste do Captur, ele provavelmente vai ser devolvido para a locadora nos próximos dias. Se tiverem comentários para fazer, qualquer questão que queira falar, deixa nos comentários realmente para poder dar visibilidade para as outras pessoas aprenderem junto com a gente. Vale a pena, especialmente no mercado de usados aí, muita gente deve estar interessado nesse carro. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!